O manuscrito da existência é uma criação única, não proveniente das mãos humanas, mas forjada por uma entidade totalmente distinta, localizada no reino celestial, e é posse de Jesus Cristo. Ao longo das eras, Deus fez compreender a seus servos e profetas que possuem um manuscrito extraordinário, aberto nos tempos atuais, que abriga uma lista de nomes. Deus valoriza altamente os indivíduos cujos nomes estão inseridos nele. Jesus também mencionou esse manuscrito da existência a seus discípulos durante a missão dos 70 discípulos. Antes de prosseguirmos, quero te convidar a se inscrever no nosso canal. Capítulo 10, versículos 17 a 20. Ao escutar isso, Jesus expressou: Presenciei Satanás cair do céu como um raio, e poder para dominar toda a força do inimigo Satanás, de forma que nada possa prejudicá-los. No entanto, não exultem porque os espíritos lhes obedecem, exultem porque seus nomes estão anotados nos céus. Jesus então redirecionou a atenção dos discípulos para além deste mundo, para o céu, motivando-os a concentrarem sua alegria no local adequado. Ele assegurou que eles deveriam se regozijar não pelo domínio sobre os espíritos malignos, pois isso lhes foi concedido e assim permanecerá, mas sim pelo fato de seus nomes estarem registrados no manuscrito celestial, pois foram escolhidos por Deus para a vida eterna e são filhos de Deus através da fé. Cristo, que conhecia os planos de Deus, pôde assegurar-lhes que seus nomes estavam anotados no céu, pois é no manuscrito da vida do Cordeiro que estão registrados. A habilidade de se tornar um filho de Deus através da fé é mais preciosa do que o poder de realizar milagres. Nós lemos sobre aqueles que expulsaram todos os demônios em nome de Cristo, assim como Judas fez, mas que serão renegados por Cristo no dia do julgamento. No entanto, aqueles cujos nomes estão inscritos no céu jamais perecerão. Eles são as ovelhas de Cristo, a quem Ele concederá a vida eterna. As graças salvadoras devem ser mais celebradas do que os dons espirituais. O amor sagrado é um caminho mais sublime do que falar em línguas. A verdadeira razão para a comemoração pode ser encontrada aqui, e para enfatizar essa ideia, Jesus esteve presente sugerindo que isso deve ser uma fonte constante de alegria. O manuscrito da existência refere-se ao grande livro de Deus, onde os abençoados serão nomeados. A verdadeira e eterna vida com o Deus eterno é a essência da bênção. O apóstolo Paulo escreveu uma carta mencionando os nomes de alguns irmãos fiéis que ainda estavam vivos naquele período e cujos nomes estão registrados no manuscrito da vida. Filipenses capítulo 4, versículo 3. Ter o nome excluído deste registro significa morte eterna. Apocalipse capítulo 20, versículo 15. O mesmo manuscrito também é chamado de manuscrito do Cordeiro, pois contém os nomes daqueles que foram redimidos pelo sangue do Senhor Jesus. Apocalipse capítulo 13, versículo 8. O manuscrito da existência é mencionado pela primeira vez quando Moisés se propõe a ter seu nome removido dele. Moisés sentiu que Israel havia pecado de maneira tão grave que o sangue de um bode ou boi não poderia redimir. Era necessário um homem que sofresse em seu lugar. Assim, ele se propôs a ser excluído do manuscrito de Deus, se isso pudesse de alguma forma resgatar o povo. Deus recusou o pedido de Moisés, mas podemos entender que Deus estava antecipando o sacrifício de alguém maior que Moisés, que se entregaria pelo povo, trazendo uma expiação completa. A resposta do Senhor ao apelo de Moisés foi: Aquele que pecou contra mim, eu apagarei do meu manuscrito. Deus concordou em preservar a nação, mas reservou o direito de julgar pecadores individualmente. Os nomes daqueles que se converteram espiritualmente e dedicaram suas vidas ao serviço de Deus são registrados no manuscrito da vida. Moisés, assim como outros servos de Deus, reconhecia que seu nome já estava anotado no manuscrito da vida, pois Jesus disse que Abraão, Isaque, Jacó e os profetas estarão no reino de Deus e seus nomes estão, sem dúvida, inscritos no manuscrito da vida. Lucas capítulo 13, versículo 28. Os nomes daqueles que estarão no reino de Deus serão anotados no manuscrito da vida. Malaquias capítulos 3, versículos 16 a 17. Uma pessoa pode ser retirada do manuscrito da vida. Apocalipse capítulo 21, versículo 27. Parece que até os desafios enfrentados ao tentar viver uma vida santa diante da adversidade e tentação são documentados no céu. Em um momento difícil de sua vida,
Cercado por inimigos, Davi, o futuro rei de Israel, suplicou a Deus para recordar de seu sofrimento, pois estava destinado a se tornar o próximo rei de Israel. Salmos capítulo 56, versículos 6 a 8. Matthew Henry comenta sobre este versículo. Deus não exclui ninguém da justiça que o Evangelho oferece, exceto aqueles que por incredulidade se excluem. Porém, os orgulhosos e obstinados que se recusam a aceitar a justiça de Deus terão o destino que eles mesmos decidiram. É possível que quando Neemias estava orando, ele estava se referindo a um registro mantido nos céus. Neemias capítulo 13, versículos 12 a 14. Se o nome de uma pessoa está anotado neste manuscrito, isso indica que Deus a considera justa e que ela poderá herdar a vida eterna se permanecer fiel até o fim. Jesus Cristo conhece cada nome no manuscrito da vida, um livro de lembranças. Como disse Matthew Henry, Cristo não apagará os nomes daqueles que têm fé nele. Em seu sentido mais fundamental, o manuscrito da vida é um registro das pessoas que foram redimidas e passarão a eternidade com o Senhor. O manuscrito do Cordeiro é outro nome para o manuscrito da vida. Sabemos que queremos ter nossos nomes anotados no manuscrito da vida. Sentimos a necessidade de compartilhar nosso conhecimento com o maior número de pessoas possível, e não temos razão para não disseminar essa mensagem,